Atenção! Este programa se refere a histórias ocorridas dentro do jogo eletrônico Minecraft. Todas as informações são fictícias, nenhuma informação corresponde com a realidade. Sejam bem-vindos para mais uma gameplay nos servidores do Conspiracraft. Quem vos fala é o Saquaremin Extreme. E hoje teremos o episódio reverso. Há algumas semanas o Tominhas teve que fazer um episódio sozinho, porque ele perdeu a nossa gravação. E essa semana vocês terão um episódio exclusivamente com minha pessoa. Que o Tominhas, o nosso querido Gático, está trabalhando bastante. Então, dessa semana não deu para conciliar as nossas agendas. Então, eu preparei algo aqui bem interessante. Não precisa se preocupar, a qualidade vai ser igual ao dos episódios anteriores, tá bom? Então, assim, eu preparei algo que me chamou a atenção despercebidamente, mas que tinha um fundo gigantesco. Então, coloquem o chapéu de alumínio que hoje o negócio vai ser feio. Falaremos sobre cultura geek! Exatamente, filminho de criança, mas que tem altas mensagens. Satanismo em Hollywood, meus amigos. Exatamente. Então é aquele assunto que vocês gostam, das gnoses bravas, ocultismos e afins. Vou continuar nessa pegada, porque eu acho que dá pra trazer muita coisa interessante dentro desse assunto, apesar de ser bastante confuso, né? Mas, de toda forma, como me chegou este assunto à mesa? Há alguns dias, não sei nem se eu posso estar falando isso aqui pra vocês aqui, mas se eu não puder, perdão patrão, perdão galera, mas teve um churrascão do NVP, a qual eu fui com o Hernani, conheci o China, conheci o Helios, e conversando com o China, eu gosto muito do China, a gente tava conversando sobre, como é que fala? Previsões, né? Bruxaria na prática. Tipo, ele acredita em signos e tudo mais. Então eu tava conversando com ele, ele mostrou o livro a qual ele aprendeu os conteúdos relacionados à astrologia que ele aplica. A gente conversou bastante, jogamos um papo fora e tudo mais. Então, ele trouxe coisas bastante interessantes que me fizeram refletir, principalmente porque nos últimos episódios, e particularmente no último, se não me falha a memória, até falei daquele sujeito esotérico, né? Que ele conseguiu descriptografar o primeiro livro criptografado da história e que ele havia sido preso por adivinhação, né? Ele ficava fazendo o horóscopo da rainha da Inglaterra e o livro que o China me mostrou era sobre isso. Eu fiquei, caraca, que negócio maluco, porque a nossa primeira, como se tornou algo pra mulherzinha, né? A gente não respeita, mas quando a gente olha pro passado, isso era uma coisa muito séria. Adivinhação. Brincar com essas magias obscuras. A gente observa que não se trata propriamente de adivinhação do futuro, mas aparentemente, dentro do que eu pude pesquisar, e se eu não me engano o pessoal do sanatório, né, do esboço de sanidade, já comentou sobre isso também, que é a questão de que não é que o sujeito ganha habilidades para de fato ver o futuro, ou coisas do gênero, mas é um poder propriamente de seres sutis, de demônios, né, de fazer deduções com precisão, mas não de fato ver o futuro. Então, teoricamente, é quase como estabelecer um tratado, um pacto, ou algo próximo disso, com entidades baixas que te dão esses poderes de... não poderes, né? Essa capacidade de deduzir com certa assertividade. Só que deturpando a própria realidade, né? Porque elas nunca são totalmente corretas. A primeira coisa que me veio quando eu tava conversando com o China, talvez eu seja otaku fedido, mas eu lembrei de Death Note. Quem não lembra lá, os Shinigamis falam, você pode fazer o tratado aqui, você dá metade da sua vida e você terá os olhos de Shinigami, poderá ver o nome, quando as pessoas irão morrer e etc. Uma forma de dedução, né? Não cheguei a pesquisar para saber se existe alguma lenda de Shinigamis no Japão que balizou essa ideia no anime, dos olhos de Shinigami, mas vai muito de encontro com essa questão de adivinhação que nós temos no ocidente, né?
A diferença é que aqui o negócio é mais ligado à astrologia. Bom, a gente também já comentou no episódio do Cubo Negro a questão da importância de Saturno e como todo o gnosticismo, o esoterismo por trás daquelas questões partiu da astrologia antiga, né? Uma tentativa de resgate dessas religiões, desses paganismos primitivos. Então, tudo vai se conectando bastante, né? Traz um leque de opções. Mas, acho que poucos dias depois do churrasco, eu me deparei no Twitter com uma tirinha do filme do Pinóquio, o filme novo, acho que é da Disney, se não me falha a memória. E tá o Pinóquio e o dono dele lá. Eu ia falar Vampeta, bicho. Esqueci o nome do velho lá que criou ele. Mas enfim, Pinóquio por si só é uma criatura bastante complicada, né? Não sei se ele seria como um homúnculo ou coisa do gênero, porque né, ele é uma criatura inanimada que recebeu vida. Isso parece muito com aquelas questões renascentistas do homem brincando de ser Deus, etc. Mas nessa tirinha específica, era eles dentro de uma igreja e o Pinóquio observando uma imagem de Cristo, né, que tem no centro do altar, e era feita talhada em madeira. E ele fala: papai, tem uma coisa que eu não entendi, todo mundo gosta dele. E aí o Vampeta pergunta: ele quem? E o Pinóquio responde: ele. Estavam cantando para ele e ele é de madeira, porque gostam dele e não gostam de mim. Não sei, cara. Pode ser que eu esteja biluteteia das ideias, mas eu achei isso estranho. Uma referência clara ao cristianismo nos filmes hoje em dia é até difícil de ver, né? E ele traz um questionamento meio estranho. Muita gente hoje faz isso com muita frequência, de estender o amor cristão a uma heresia esquisita. Tipo, o amor que os cristãos têm por Deus, a adoração. Talvez seria uma crítica ao fato dos cristãos não amarem como amam a Cristo próximo. É uma distorção da doutrina, né? Uma coisa grosseira, mas só me deixou encucado, porque é uma forma de contestação muito camuflada, né? Então eu fui pesquisar quem que era o diretor do filme. E eu cheguei no diretor chamado Robert Zemeckis. Não sei como é que pronuncia esse sobrenome dele aqui, mas escreve Zemeckis, para quem quiser pesquisar. No Early Life do Wikipedia não consta nada sobre a origem dele e tudo mais. Mas eu continuei pesquisando, não achava nada comprometedor. Falei, cara, como assim? E aí, eu acabei por encontrar uma matéria do Los Angeles Times, onde eles estão falando sobre produções, como é que eu posso dizer assim? Eles estavam falando sobre cineastas villagers e a produção, a Hollywood como um meio de combater o preconceito e etc. Vocês entenderam, né? E aí chega um ponto determinado que eu falei, caraca, acho que deu pingo aqui, meus amigos. Então, abre aspas aqui pro último trecho dessa reportagem do Los Angeles Times. Ainda hoje, com exceção de filmes e documentários relacionados ao Olopapapá, não é incomum que projetos sejam descartados como muito villagers. Lembrando que essa matéria aqui é muito propagandista, né? Eles colocam como se toda a cultura pró-villager fosse, assim, recriminada, como se isso não fosse, assim, a cara de Hollywood, tá ligado? Eles tentam dizer que, ao longo dessa coluna aqui, que é muito difícil você ver produções pró aquele país, entendeu? Então, assim, poucos filmes foram feitos sobre aquele país. Não vou arriscar ler aqui, não. Embora David Mamet esteja desenvolvendo um projeto sobre a formação da Força Aérea daquele país. Assim como a produtora dirigida por Robert Zemeckis e Jake Hapik. Eu falei, ué, então esse Robert, ele tem uma produtora, o mesmo diretor do Pinóquio,
E estranho, né? Não colocaram nem o nome da produtora na matéria. E eu falei, tá, vou atrás. E eu já aproveitei para ir atrás também desse Jake Hapik, que abriu essa produtora com o Robert. Também sobre o Jack, não se encontra nada sobre as origens. O early life dele não existe e simplesmente começa a mostrar a carreira dele em Hollywood. Mas eu achei aqui a Image Movers, que é o estúdio que os dois abriram. Bom, muito pouco, vamos dizer assim, suspeita. Ficou sem muitas informações de nada estranho, mas, como vocês podem perceber, a vida pregressa de ambos é completamente escondida, né? Então acho que isso já diz muito. Se você for atrás lá dos episódios anteriores, seja da Portaria Pizza, ou seja aquele que eu gravei com o Caverna na primeira temporada, sobre Hollywood, as coisas começam a se encaixar melhor. Então, basta dizer que é bastante suspeito esse estúdio aqui. A figura, as duas figuras, o Robert e o outro aí, o Jake, são completamente escondidos. E eles fizeram grandes filmes, como De Volta para o Futuro, o Forrest Gump. Assim, uma porrada de sucessos, e eles estão muito envolvidos também com a Disney Company. Então, assim, vocês vão ver certas ligações de certas galeras que foram canceladas, presas ou afastadas dos estúdios por coisas não muito legais com menores de idade, meio que tendo laços com a Image Movers. Sejam bem-vindos ao servidor Conspiracraft, a terra cyberespacial onde tudo é possível. Happy Onde tudo é to possível. Minecraft, happy to Conspirações são reais. Minecraft, happy to No Minecraft. Minecraft. Historinhas do Minecraft. A partir disso aqui, eu lembrei de um filme que eu assistia quando eu era criança. Eu achava ele muito enigmático. Não necessariamente dava medo, tipo Coraline, sabe? Mas ele era enigmático, eu diria assim. Ele tinha uma pegada meio dark, meio esquisita. E eu ficava, caramba, o que tem de errado com esse filme? O filme em questão chamava-se 9, A Salvação. Não é um filme muito popular. Eu conheço ele porque eu vi ele no cinema. Eu tinha ido com meu pai quando era criança. E é meio que depois, quando eu tinha uns 15 anos, eu lembrei desse filme. Baixei o torrentão, quer dizer, comprei a versão original, lógico. Reassisti, percebi que tinha coisas estranhas, mas naquela época eu não tinha conhecimento. Inclusive eu era super, eu sou da ciência, meu. Então achei até interessante, porque a mensagem para os despercebidos do filme é a ciência vencendo a religião. Então assim, mas eu senti uma aura estranha nele. Ele combina elementos que tem tudo a ver com o nosso programinha aqui, que é essa coisa do compasso entre esoterismo e a ciência, os métodos matemáticos, métodos físicos, químicos, científicos. Então eu achei que era um excelente gancho, e eu vi que muitos ouvintes também vêm pedindo para que nós façamos um programa sobre a Era de Aquários, né? A Era de Horus, etc. A simbologia por trás disso. Então, esse filme tem também muito a ver com esse esoterismo. Vou explicar pausadamente para vocês. Mas, então, o tema da nossa semaninha aqui, hoje, vai ser a análise do filme 9, A Salvação e a Era de Aquários. Pois bem, eu vou ler a sinopse para vocês terem uma ideia do que o filme se trata. Então, vamos lá. Um cientista é ordenado por seu ditador a criar um robô em nome do aparente progresso. E assim o cientista cria o Cérebro, um robô altamente inteligente. O ditador o apreende, o robô no caso, após sua aparente conclusão e o transforma numa máquina de fabricação, uma armadura
que pode construir um exército de máquinas de guerra para destruir os inimigos do ditador. No entanto, o cérebro foi corrompido pela sua falta de alma, levando a exterminar a humanidade. Ou seja, o robô criado lá pelo cientista não tinha alma, então ele se volta contra a humanidade e extingue ela. À beira da destruição, o cientista usa a alquimia para criar 9 bonecos de pano, semelhantes a homúnculos, como último recurso para parar as máquinas, dando-lhes porções de sua própria alma por meio de um talismã que ele próprio criou. Ele morre após a conclusão da última boneca, 9. Bom, isso aqui não são minhas palavras, essa aqui é a sinopse oficial do filme. Então você já percebe um futuro distópico e a ambientação do filme parece muito século XX, então este ditador me aparenta muito claramente ser uma referência a um certo cara aí da Alemanha, né? Então, o cientista é um cientista ocultista. Então, a forma como ele arranjou para derrotar a máquina ultra tecnológica, mas que não tinha alma, foi através de resgates de experimentos alquimistas, que é a principal fonte de poder dessas criaturinhas que ele criou, seriam a sua própria alma, que ele dividiu em 9 partes e utilizou como fonte de transferência um talismã mágico, uma pedra mágica. Bom, até aí você pode falar, não, mas é um filme de fantasia, não tem nada demais. Antes da gente prosseguir, eu gostaria só de falar um pouco também sobre o ar extremamente misterioso sobre a equipe de produção desse filme aqui. O roteiro foi feito por um cara que chama Shane Acker. Shane Richard Acker. Eu não achei nada sobre esse sujeito, só dá pra saber que ele foi formado na Universidade da Califórnia, teve essa ideia do filme e fez uma outra pequeníssima película de 1 minuto e meio que não tinha nada a ver, sabe? Sabe essas cutículazinhas que se você puxa do dedo arde pra boné? Então, o negócio era um moleque no ponto de ônibus, vem um cachorro, o moleque deu uma bica no cachorro e depois ele puxa essa película e arranca a pele do corpo dele inteira. É essa a animação. Esse cara pula disso pra dirigir esse filme 9, A Salvação, que teve um orçamento bem gordinho, tá entendendo? Muito estranho, sei lá, cara. É esquisito. Mas, de toda forma, o roteiro do filme de 2009, porque tem uma versão de 2005 também, que é uma outra animação, teve... era um curta, né? Não teve tantos investimentos. Então, o filme que eu tô citando aqui é de 2009, mas ele é uma adaptação do curta de 2005. Em inglês, o nome é só Nine. Aqui no Brasil, que a gente chamou de A Salvação. Enfim, o roteiro é escrito por uma senhora chamada Pamela Petler, também sem fontes sobre de onde que é a família dela, etc. O Jim Langley, nada sobre esse sujeito também, sobre sua vida pregressa. O Wikipedia já chega falando sobre como ele se formou, papapá. Tim Burton, esse aí já conhecido da galera, já sabe, né, meu amigo? E entra mais 2 figuras aqui, que essas aqui são as mais emblemáticas. Timur Bekmambetov. Esse aqui, vocês já estão ouvindo a musiquinha, né? Vocês estão... Ouçam aí na cabeça de vocês aquela musiquinha. Exatamente. E aí chega a última produtora do filme, que é a Dana Ginsburg, a qual não se tem sequer página na Wikipedia dessa senhora aqui. Só tem umas fotos estranhas no Google Imagens. Eu não sei o que essa mulher faz, de onde que ela é. Assim, totalmente esquisito essa figura aqui. Mas, fora isso, não tem nada na surface que a gente possa comentar demais. Mas o próprio filme já diz muito sobre, vamos dizer assim, a posição dos produtores. Porque
é quase como uma elite ocultista falando sobre os seus projetos para o grande público e de uma forma muito sedutora. Então, um primeiro ponto sobre a questão dos homúnculos, eu acho interessante que tem um ponto no filme em que esses bonecos de pano estão tendo que sobreviver no mundo pós-apocalíptico, não tem humanos, são só eles como seres vivos e o resto do mundo são máquinas criadas por aquele cérebro, né, que era a criação original do cientista lá no período de guerra. Então, isso aqui se passa depois, a humanidade já foi extinta, e por essas criaturas possuírem alma ou fragmentos de alma, estas máquinas têm como objetivo exterminá-los. E eles vão se reencontrando, eles estavam separados, então os bonequinhos vão sendo apresentados um após o outro em circunstâncias específicas. Só que tem um ponto em que eles chegam numa biblioteca, que era uma biblioteca frequentada pelo criador. E lá eles encontram um livro que explica a criação deles. Então, aparece em um frame, quando eles abrem o livro, a capa, que o livro tinha o título de Annus of Paracelsus. E, cara, isso fala muito já sobre o filme. O Paracelsus foi talvez o maior ocultista da Renascença. E ele tem um livro chamado De Natura Rerum, de 1537, e é a primeira obra alquímica, se a gente pode dizer assim, né, que mistura alquimia com química propriamente, que menciona a criação de homúnculos. Ele descreve uma técnica para criar homenzinhos usando esterco de cavalo e esperma humano. É muito estranho. Mas tem até pontos no filme que cabe aí uma reflexão, porque o filme tem uma ilustração que também mostra as suas origens. Tem uma pintura do século XIX que representa um cientista, um alquímico, a gente pode colocar assim, um alquimista ali, criando um homenzinho na garrafa, tá entendendo? Então ele representa a criação do homúnculo. Chama-se Fausto Parte 2, se eu não me engano. E aí, quando eles abrem o livro, tem quase que exatamente a mesma gravura, meio que uma adaptação disso, que é onde está explicando como eles foram criados. Então, assim, é o livro assumindo as suas claras posições ocultistas, tá entendendo? Então, é interessante porque mais vezes a gente pode observar entre os ocultistas modernos, né, posteriores, como citando a criação de homúnculos. O conceito de criação de homúnculos aparece em outros textos ocultistas também, como a obra Rosa Cruz, que chamam Chemical Wending of Christian Rosenkreuz, de 1616, também ensina como fazer um homúnculo. Tem um outro livro que chama Johann Wolfgang von Goethe's Faust, parte 2. Que esse aí se tornou até a base para aquela pintura do século XIX que eu citei aqui com vocês. Esse livro que cria... É por isso que a pintura chama Fausto, parte 2. Mas, de toda forma, este segundo livro aqui do Johann Wolfgang, ele virou até uma lenda sobre um homem fazendo um pacto com o tinhoso para dar vida a criaturas, brincar de ser Deus, né? Também tem no século XX, né, Aleister Crowley, que vão ficar, como é que pode dizer assim, fascinados com a criação de um homúnculo. Eles vão tentar criar eles até acrescentam fatos, uma instrução secreta sobre como criar um homúnculo e etc. E eles ensinam como você faz isso quando você chega no grau 10 da sociedade secreta criada pelo Aleister Crowley. Então,
assim, é muito, no mínimo, estranha as referências que esse filme faz. Para a gente poder chegar a falar da Era de Aquários e como tudo isso é representado no filme, a gente tem que entender um pouco dos personagens principais. Que vão ter alguns que vão ser representações de arquétipos, né? Os nomes dos personagens são as suas numerações. Então vai ter o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Basicamente, os importantes reais são o 1 e o 9, o primeiro e o último. Então vai ter outros, tipo o 6, que ele é obcecado por fazer desenhos, que na verdade ele tá desenhando o talismã que deu a vida para eles. Vai ter o 3 e o 4, que são tipo pesquisadores, cientistas. E também a 7, que é uma mulher, a única mulher do grupo, só que ela é o arquétipo do guerreiro, tá entendendo? Então, tipo, ela é a representação da coragem, da bravura, etc. Não vou me alongar muito sobre esses personagens, que eles são bem secundários. Mas dois que são muito emblemáticos, como eu disse, é o 1 e o 9. O 1, ele tem uma personalidade bem detestável. Então ele vai ser propositalmente feito assim. Ele é teimoso, ele é medroso, ele é dogmático, ele é covarde, ele sempre tá querendo correr, se esconder e tudo mais. E não aceita ideias revolucionárias. Basicamente, ele, até pelo o design dele, pra você ter uma ideia, ele veste uma capa, segura um cetro, que são símbolos de poder, né? Ele tem um chapéuzinho igual do Papa e tem preso no chapéu uma moeda que simboliza, né, riqueza e tudo mais. Claramente uma referência à Igreja Católica. E ao mesmo tempo, né, a personalidade dele, todos os seus defeitos, representam basicamente como esses grupos ocultistas veem as principais deficiências da Igreja. Porque, entenda, o gnosticismo, por exemplo, os Rosa Cruz, né, nascem de dentro da Igreja, quando eles começam a ter esse contato com o esoterismo, não é que eles rejeitam a Igreja Católica como um todo. Eles entendem que foi parte de uma era a qual a humanidade precisou passar. Não existe nenhum conhecimento inválido. Você precisa conhecer todas as formas de conhecimento para transcender. Todas as formas de conhecimento são válidas. Só assim, com o conhecimento pleno, podemos chegar ao nirvana e se livrar da matéria. Então, assim, a Igreja representa uma fonte de conhecimento válida, mas que ela te limita, que ela te aprisiona. Então ela tem muitos defeitos e por isso que a humanidade chega a um ponto que tem que superá-la e tudo mais. É engraçado, porque tem um outro carinha aí, muito do perigoso, que eu sei que tem gente que ouve e gosta, que é o senhor Olavo de Carvalho. Ele não só participou de uns negócios esquisitos, tipo tarica, que é esoterismo islâmico purinho, ouvinte, satanismo purinho, como ele tem frases muito estranhas para um católico, como pregava a reconciliação da maçonaria com a igreja para que o ocidente voltasse a ter contato com o esoterismo, etc. Cara, desculpa, mas eu vou ter que fazer momento publicidade gnose e dizer Olavo, na minha opinião, era tortaço e gnóstico. Me julguem, foda-se. Nogué deu um pau no Olavo, foda-se, é isso aí. Mas no filme, ele vai ter o 1, né? Que é essa figura que vai ter esse ar de padre, representando religiosos e tudo mais. Ele vai se negar a sair de uma espécie de igreja que eles viviam. Os demais bonequinhos vão viver com ele. E o 9 vai aparecer e vai incentivar a 7, né? Que é a guerreira, a sair dali, procurar formas de conhecimento. E o 1 vai falar, não pode sair daqui. Tem que permanecer escondido, ignorantes, veja como a igreja quer que você seja burro, blá 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 blá. Essa bobajada toda. Ficam construindo a imagem de que ele é malvado e, né, com simbologias claras com referente à igreja. Só que o que acontece? Os robôs acham os bonecos. E aí tem uma treta lá, a igreja pega fogo. Após o incêndio da catedral, que eles dão um foco assim bem grande na catedral pegando fogo, não é qualquer forma de mensagem subliminar, tá, ouvinte? Não é que eles desejam isso, não. Eles colocaram ali só para fins narrativos.
E eles saem da catedral e se escondem em uma biblioteca, ou seja, uma transição de era. A humanidade sai das igrejas e vão para as bibliotecas, onde tem toda a fonte de conhecimento ali que vai guiar a humanidade para um novo caminho. Bom, é nessa biblioteca aí que eles vão encontrar o Annals of Paracelsus, né? O livro que descreve a criação das bonecas. E o 1 é o primeiro a se colocar contra a leitura do livro, porque ele vê como algo perigoso. Então tem até um diálogo interessante em que o 1 diz que ciência das trevas, o que esse lixo inútil faz por aqui? Esqueçam! Tipo, ele fala assim, ó, não lê essa porra aí não, parceiro. E aí o 9, que né, é o protagonista, ele é corajoso, papapá. Ele fala, ué, você sabe de algo? O que você sabe? E aí o 1 responde altamente Chad, eu sei o suficiente para deixar seu antigo mal para moldar. Veja o que eles nos deixaram. Ele fala, já dropa a pio. Mas lógico, o jovem quer, né? Ai, eu tenho que descobrir tudo. Eu vou salvar o mundo. Essa coisa de mongolão. E eles abrem a porra do livro e começam a ter acesso com aquilo ali. Mas é engraçado porque é o livro literalmente falando, olha, isso aqui é ciência das trevas, não mexe com essa porra. E a mensagem do filme é, crianças, mexam com isso aqui, é maneiro, ó, vocês vão salvar o mundo. É aqui que está a salvação. Não liguem para essa galera chata da igreja aí, eles são só burro. Ah, cara, é muito declarado. Mas aqui cabe os comentários sobre a figura do 9, o protagonista do filme. Só um adendo é que eles queriam fazer uma graça, né? A data de lançamento do filme foi em 9 de setembro de 2009. 9 do 9 do 9. E é interessante porque é um aceno claro à numerologia. Pra quem não sabe, Kabbalah mexe com numerologia. Para eles, a arquitetura do universo é matemática. Então é por isso que a maçonaria nasce disso aí, a Rosa Cruz, enfim, todas as gnoses nascem dos números mágicos, né? E até hoje você vai pegar os portais lá, eles ensinam como você compreender a prisão da realidade através da matemática, e é por isso que eles acreditam que a matemática e através dos ritos iniciáticos para alcançar certos conhecimentos, ou seja, o conhecimento, a matemática, são formas, o conhecimento é a forma de transcender a realidade, livrar-se do sofrimento da matéria, sacou? Por isso que numerologia é muito importante para você entender gnosticismo. E o 9 tem um sentido profundo, vamos colocar assim. Mas é interessante que se você pegar a data 9 do 9 do 9 e inverter, parabéns, ouvinte! Você pegou aí o satanismo da indústria. Mas eu não me aprofundei tanto. Mas se você der um Google rápido, coloca aí 9 Kabbalah. Aí vamos ver o que a numerologia cabalística diz. O símbolo que retrata o número 9 é formado por 3 triângulos e também por um homem levantando um círculo que representa o mundo. O 9 era a linha curva dos pitagóricos que viam e ao número 4 como os 2 numerais aos quais se ligam todos os conhecimentos intelectuais, espirituais e materiais. 9 é o ápice da realização intelectual e espiritual. Neste grupo encontram-se os românticos, os idealistas, os visionários, poetas, líderes religiosos, médicos, cientistas e filósofos. Destaca-se pelo altruísmo, pela vida disciplinada e pela determinação com que lutam por seus objetivos. Seu idealismo está voltado para a humanidade como um todo. No cotidiano tende a monopolizar as atenções e a não atribuir muita importância à fidelidade no amor e na amizade. Caraca, ouvinte, cuidado aí, hein? Quem gosta do número 9, literalmente gay. São tremendamente independentes, confiantes e corajosos. O homem passou por várias experiências buscando a sua evolução física e espiritual. E agora se preocupa com o todo, com o coletivo. É o homem da solidariedade, da generosidade e do desprendimento. Toda a manifestação do universo passa por 9 estágios. A gestação humana durante 9 meses. O 9 e o número que finaliza os elementares, pois é o último, o mais elevado, assinalando o final de uma fase e ao mesmo tempo marcando o começo de outra. Olha, ouvinte,
Presta atenção. A passagem das unidades para as dezenas. Este é também o número das musas, as filhas de Zeus, o deus dos deuses da mitologia grega. Na mitologia chinesa é o número das esferas celestiais. Isso porque havia 9 passos. Blá, 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 blá. Aqui já vai começar a se estender demais. Foda-se. Mas, sacou, né, ouvinte? Sacou, ouvinte. É o número da passagem de uma era para outra. Então, o nome não foi escolhido à toa. E interessante, né? Eles querem passar uma imagem de... O 9 simboliza a transição desse velho mundo representado pelo 1 para o novo mundo representado pelo 9. Um mundo científico, um mundo libertador, um mundo do conhecimento. E aí eles escolhem a data 999 para lançar um negócio. Então a nova era seria a era do 666. Então, bom, ouvinte, tá na cara, né? Bom, o 9 também tem um significado na sua própria composição. Ele carrega um bastão com uma lâmpada na ponta, que é assim, uma tocha tecnológica, teoricamente, né? E ele vai ter como característica dele, né, o líder do grupo, aventureiro, corajoso, curioso. Então, assim, ele vai tentar sempre resolver problemas por conta própria. E é muito interessante porque para grupos ocultistas existia uma figura, né, uma imagem, a tocha acesa, portador do conhecimento divino, a figura de Prometeu, o homem que leva a salvação da humanidade com a luz, etc. E aí você vai ver, Prometeu, para judeus e cristãos, ele é a figura de Lúcifer. E assim, Prometeu vem da palavra latina, né, que significa portador da luz. Então assim, o 9 é inspirado na figura de Prometeu, aquele que carrega a luz e encaminha a humanidade para uma nova era. Então, um salvador que vai iniciar a humanidade no conhecimento divino e que vai abrir o caminho para a divindade. E é interessante porque, teoricamente, a gente caiu aqui na desgraça porque, né, Lúcifer deu a Adão e Eva o conhecimento do bem e do mal. Só que cá estamos nós, né? Então, interessante, numa visão onde bem e mal não são necessariamente bem e mal, mas são partes do todo do conhecimento, o início da humanidade para uma nova era se encaminha no momento em que Eva colhe o fruto e lasca nós, né? Então, ali, não é que a gente caiu da graça, não. Para um gnóstico, aquele ali é um momento em que a gente toma conhecimento sobre o bem e o mal. O momento que a gente vai se iniciar na jornada de Prometeu. A gente vai ser guiado pela sabedoria, pelo alto juízo. Eu já ia fazer uma piadoca aqui pela sola escritura. Brincadeira, ouvinte protestante, brincadeira. Mas sabe, né? Cisão com a unidade cristã provavelmente foi uma sugestão. Enfim. Então, basicamente, enquanto ele tenta se arrogar como detentor da intervenção divina para salvar o mundo, ele diz que... Não detentor, tá? Ele não diz que ele vai salvar o mundo, mas ele diz que a gente tem que ser recluso, que a gente tem que adorar a Deus, e que através dessa intervenção divina é que o mundo vai ser salvo. E do outro lado, ao contrário, vai vir o 9. O 9 é o revolucionário. Ele introduz um conceito luciferino, prometeico, né? De atingir ele mesmo a divindade por meio dos seus próprios meios. Então, é ele que vai trazer a salvação. É os seus conhecimentos, a biblioteca no lugar da catedral, que vai levar a humanidade a uma nova era, a um paraíso. E 9 faz exatamente isso quando ele consegue, no final do filme, trazer a vida de volta à Terra. Aí aqui eu tô em dúvida. Eu vou falar sobre como a Era de Horus foi colocada no filme. E depois eu explico pra você, ouvinte, o que é a Era de Horus, tá bom? Eu poderia fazer qualquer uma das duas ordens, mas eu acho que falar da Era de Horus no filme fica mais fácil pra não confundir as informações. Então, assim,
o filme, ele se passa num período de transição da humanidade. Eles deixam bem claro que está saindo da era antiga, da era de Osíris, do Sol antigo, ouvinte. Osíris era Saturno. Então Osíris representa aquela horda, o patriarcado, representa tempos difíceis de trabalho. Você lembra que a gente comentou naquele episódio? Pois então, enquanto está numa transição para a era de Horus, uma era de juventude, uma era moderna. Então, 9 representa simbolicamente o princípio luciferiano, derrubando as religiões tradicionais, o método tradicional, aquele mundo antigo, e através da sua sabedoria, da luz que ele guia com a sua tocha, salvando o mundo. O filme, ou melhor, o final do filme, é extremamente simbólico. E assim, declaradamente ocultista também. Aqui eles estão cagando andando já. O 9, ele cria uma fogueira em forma de estrelas, de uma estrela de 5 pontas. Só que acontece, até ele chegar nesse ponto do filme, alguns bonecos morreram no caminho, se sacrificaram para eles chegarem até ali. O 1, né, a figura que a gente comentou bastante, representa a igreja. 2, o 5 e o 8, que são figuras só secundárias, assim, cada um com suas característicazinhas, mas nada demais. Só que acontece, o 9 cria uma fogueira de 5 pontas para libertar as almas das bonecas que foram mortas pelos robôs. Então, ele vai liberar a alma do 1, 2, 5 e 8. E nessa libertação da alma deles, esse sacrifício da alma deles, basicamente, tem um ponto que a gente vai falar um pouco sobre a transição dessas eras, que na nova era, os ocultistas, eles acreditam que alguns elementos da humanidade devem ser purificados. Ou seja, essas pessoas devem se modificar, se autoconhecer, passar por uma nova era. Ou elas podem ser só sacrificadas também, né? Elas vão ser purificadas, vão perder o seu corpo físico e vão alcançar o novo plano. Então sacrifica elas pra gente alcançar um paraíso terreno aqui, né? Então assim, eles não negam que essas pessoas, essas instituições, possam ter sido úteis durante a era anterior, durante o período anterior. Mas agora eles são considerados só desatualizados, um estorvo, então eles vão ser o sacrifício que vai trazer essa nova era para a humanidade. Então começa, quando ele faz essa fogueira de 5 pontas, e a alma do 1, 2, 5 e 8 somem, né, com a fogueira, começa a chover, e na chuva você vê organismos vivos nas gotas da água. Eles dão um zoom assim, você vê vidinhas ali dentro. Então a vida vai voltar à Terra. O expurgo da alma desses 4 personagens que representavam características datadas, velhas, assim, que não precisam continuar nesse mundo, permitiu que a vida fosse trazida de volta à Terra. Ou seja, um sacrifício pelo outro, uma vida pela outra. E apenas os representantes do princípio luciferino, prometeuco, né, eles sobreviveram. Então você vai ver, é o 9, a figura da luz, a liderança da nova era. A 7, né, a mulher empoderada. Eita, minha bandeira caiu. Enfim, a 7, a mulher empoderada, né, que é corajosa, o arquétipo do guerreiro, ela fica. Os 2 cientistas, que eram o 3 e o 4, se eu não me engano, eles continuam também, né, investigadores, esse caráter das ciências e tudo mais. Então, tudo é muito declarado. Nada tá muito escondido não, gente. Basta você assistir. Mas vamos entender mais a fundo alguns pontos da transição e da era de Aquários, né? A era de Horus. Então assim, primeiramente, como filho de Ísis e Osíris, o Horus, ele representa um arquétipo da criança. Tem até cartas de tarô sobre isso. Tá Horus assim, no trono, daí tem uma criança meio sobreposta sobre ele. Então, ele é basicamente o sal da terra que combina as qualidades do espírito e da alma. Então, ele é essa linhagem que concilia o masculino e o feminino, a inocência. E, cara, essa parte da juventude é muito importante, cara. E
o Homero até fez o vídeo lá sobre mundo reverso, mas você já reparou como hoje em dia a gente vive numa sociedade que ela busca a infantilização do homem, cara? Tipo assim, todo o negócio, desde coisas simples, tipo vestuário. Hoje a moda, eu tenho 30 anos, mas eu tenho uma camisetinha do Homem-Aranha aqui, sei lá o quê. A ideia prole, né? Filho, é uma coisa ruim, não sei o quê. Você... essa propaganda da nostalgia o tempo inteiro. Não tem problema você comprar bonequinho, comprar tudo das séries que você gostava quando era pequeno. Nostalgia é legal. Veja só, agora a gente fez aqui o filme do Homem-Aranha com o antigo e tudo mais. Calma, não cresça, ouvinte, não cresça. Seja uma criança eterna, seja inocente. Acredite aqui nessa picadinha, cara. Eles vão salvar a sua vida. As supercorporações são legais. Elas apoiam pautas sociais. Vejam, ouvinte, seja uma criança eterna. E é interessante que o Horus representa o arquétipo da criança, né? Então, cabe aí uma reflexão. Será que as elites já não impuseram a Era de Horus? Talvez já estejamos vivendo sobre ela, né? Mas o ponto é, esse fato, ele aponta para a importância do que nos precede e dos legados que herdamos. Ou seja, a Era de Horus necessita da Era de Osíris, necessita da Era de Trabalho e etc. Então, para entrar no Aeon de Horus, que seria a Era de Horus, temos que sair da Era de Osíris, ou seja, o tempo do pai. E lembrando, Osíris também é Saturno, né? Então a gente tem que sair da Era de Saturno. Era de sofrimento, basicamente uma era com uma perspectiva patriarcal e sistemas de valores rígidos. E basicamente ela foi marcada por uma época preocupada com controle e domínio, bem como contrabalançando temas como sacrifício, sofrimento, morte. Então era uma era de seriedade. E se você começa a pegar aqui, quem acredita nessas baboseiras aqui, eles dizem que antes da Era de Osíris nós tivemos a Era de Ísis, a mãe de Horus, né? Que foi o tempo dos matriarcados. Quando os matriarcados, aquelas religiões telúricas, governavam o mundo, aquelas sociedades da beleza, dos prazeres do corpo, aquele paganismo antigo. Então a Era de Horus, basicamente, ela vai tentar ressuscitar o hedonismo da Era de Ísis, legar as benécias da Era de Osíris, né, o mundo construído na Era de Osíris, e Horus seria então a Era da criança, a Era da inocência, a Era dos prazeres. Então é uma combinação dos dois polos. E cara, isso diz muito, porque eles dizem que espera-se que a Era de Horus seja uma era de transformação alquímica, na qual as qualidades herdadas das eras anteriores são integradas e totalmente incorporadas em nós mesmos, na escala atômica, na escala individual. Então a gente vai ter esses valores misturados na gente. E pô, perigoso, né, cara? Porque nós somos pecadores, nós erramos, nós temos falhas, nós temos vícios. Quando a gente começa a analisar esses arquétipos, a gente encontra características disso na gente. Então a gente é parte do problema, tá, ouvinte? Então sempre é bom um exame de consciência, se confessar com frequência, buscar melhorar, justamente para que você não seja o sujeito da Era de Horus, tá entendendo? Mas é interessante porque acho que vocês conhecem aquela figura famosa do Baphomet, né? Uma mão apontando para cima e outra para baixo, o polo positivo e o polo negativo. Uma figura com os dois órgãos sexuais, ou seja, uma figura hermafrodita, que representa na sua imagem o polo masculino e o feminino. Então, ele é feito de dualidades, o céu e a terra. E ele diz que quando você junta esses polos contrários, você gera a vida. E é interessante porque eles trazem esses conceitos segundo uma roupagem científica. E o homúnculo é talvez o aspecto maior da Era de Horus, né? É a capacidade do conhecimento dessas
dessas terminologias metafísicas que vão se transformando em filosofia e ciência, para então conceber a vida artificialmente, o homem brincando de ser Deus novamente. Então, perceba, a Era de Horus, ela é a personificação da figura hermafrodita. E é até engraçado que a gente vê na Era de Horus, que se é que ela existe mesmo e tudo mais, justamente desde 2010 ali, aquela coisa andrógena, aquela coisa de homens afeminados, de meninas masculinizadas. Hoje os desenhos são muito isso, né? Os desenhos de ação são totalmente abobados, a gente até comentou no episódio anterior. Enquanto os desenhos femininos, se você for ver, é tipo as mulheres se aventurando, as mulheres fazendo as coisas, as heroínas da Marvel agora são as mais fortes, não sei o que. Você vai trocando, invertendo o mundo de cabeça para baixo, onde a figura feminina é masculina e o masculino é feminino. Então a gente vai desconstruindo isso, e isso personifica a Era de Horus. Tem um ponto interessante, eu acho que eu comentei sobre esse cara aqui, o Manly Palmer Hall, no episódio passado, né? Que ele foi um ocultista do século XX, e ele foi um dos seguidores do Aleister Crowley, né? Eu cheguei a comentar, se não me engano foi no último vídeo mesmo. Ele tem um livro chamado Os Ensinamentos Secretos de Todas as Eras, e aqui ele comenta sobre a Era de Horus. Então abre aspas aqui. Os pregadores dos mistérios falam novamente, dando boas-vindas a todos os homens na Casa da Luz. A grande instituição da materialidade falhou. A falsa civilização construída pelo homem se transformou e, como o monstro de Frankenstein, está destruindo seu criador. A religião vagueia sem rumo no labirinto da especulação teológica. A ciência se bate, impotente, contra as barreiras do desconhecido. Somente a filosofia transcendental conhece o caminho. Somente a razão iluminada pode elevar a parte compreensiva do homem para a luz. Somente a filosofia pode ensinar o homem a nascer bem, viver bem, morrer bem e, em perfeita medida, nascer de novo. Então aqui são pontos bem claros sobre a questão de que o racionalismo total e a teologia total não vão levar o homem para essa nova era. Tem, continuando aqui a leitura, em linguagem simples, o Aeon de Horus, a Era de Horus, significa que a divindade está sendo passada para o indivíduo, que precisa aprender a ativar e encontrar o Deus dentro de si. Este último Aeon vê o começo do fim do poder divino e da autoridade sendo propriedade de reis, rainhas, religiões, governos, grandes instituições e ditaduras, que cada vez mais começarão a falhar espetacularmente. O indivíduo terá a oportunidade de se libertar plenamente, assumindo o controle do seu próprio destino espiritual. Aqui dialoga bastante com o filme, né? Que mostra o como um personagem decadente, que sempre erra nas suas previsões, que tem medo, que fraqueja. Então, eles vão mostrando a ciência também, né? Levou o mundo à destruição, então eles não são necessariamente pró-ciência tal, aleatória. E a gente vê uma grande referência aqui, né? O grande ditador que criou o cérebro nessa máquina que destruiu a humanidade, um ditador severo. A ditadura falhou e a ciência por si também falhou, porque ela foi empregada por essas instituições ruins. Quando tudo estiver desgraçado, a igreja vai estar lá de pé, mas ela é falha. Ela também precisa ser superada. E apenas a luz, a tocha que guia a humanidade pode chegar lá. Cara, isso aqui é satanismo purinho, ouvinte. E é bizarro quando a gente começa a parar pra pensar que isso aqui é um filme de criança. Isso aqui tá literalmente um filme, uma animação que passou no cinema e foda-se. Então é muito bizarro esse filme aqui e a mensagem que ele passa no fim das contas. Outra questão que eu acho que cabe também uma reflexão é o momento final do filme, quando eles fazem o ritual de passagem da era de Osíris para a Era de Horus, né? A fogueira com a estrela de 5 pontas
e o sacrifício das almas, porque mostra o fim luciferino desse gnosticismo, né? Desse esoterismo. Porque é uma referência ao arrebatamento. Então as almas obsoletas, na visão deles, estão sendo sacrificadas, dispersadas, né? Para chegar no paraíso terreno, na nova era de luz, do conhecimento, onde as instituições tradicionais vão desaparecer. O Nirvana vai ser instalado na Terra, sem autoridades, uma humanidade livre, libertária, guiada pelo conhecimento. E é engraçado como isso é ontologicamente contrário a uma mentalidade cristã, né? Então, se a gente for fazer uma análise de um ponto de vista cristão, o que seria esse momento? E o que é dito no Apocalipse? Que a gente vai assistir grandes eventos acontecendo. O mal tomando a terra. O caminho até a vinda de Cristo é um caminho doloroso, a qual a gente vai ver muitas coisas ruins. Mas nós não vamos tomar uma posição revolucionária, luciferina. Não. A gente vai, lógico, bom combate, mas a gente vai sobreviver nisso. Até sermos arrebatados. Na visão gnóstica desses agentes de Satã, eles estão se encaminhando para o paraíso terreno, o momento em que eles vão reinar. E para nós, isso é a definição do inferno. O inferno vai vir à Terra enquanto aqueles que creem em Cristo como salvação serão arrebatados para o céu, para uma vida eterna ao lado de Deus. Então percebam, aquilo que para eles nós estamos indo para o inferno, seremos sacrificados, apagados, superados, e eles vão estar no paraíso terreno, para nós é ontologicamente o oposto. Nós estamos nos livrando deste real sofrimento para estar junto de Deus. E o que é o inferno? É a ausência de Deus. É por isso que a terra se torna um inferno. Porque é ali que as pessoas não vão ter mais acesso ao Deus, não vão ter mais a salvação. It's over, literalmente, ouvinte. Então, percebam, para eles, o paraíso perfeito é a ausência de Deus quando o homem se torna Deus. E é por isso que o gnosticismo é tão perigoso nesse sentido, porque mulher cai muito nesse golpe. Mas Jorge Médio também de ui, meus ancestrais alemães, meu, você tem que entender aqui que não, os NS, meu, o paganismo é maneiro, cara, você que não entendeu a sociedade solar. Cara, que ódio que eu tenho desse macaco, cara. Porque ele não percebe o básico do esoterismo, que é justamente a perversão. Esta inversão da ordem de tudo que foi criado por Deus é o princípio luciferino. É você pegar o mal e relativizá-lo e tratá-lo como bem. Então, os caminhos da ciência das trevas é tido como conhecimento puro. Então o sujeito acha que certos conceitos metafísicos que relativizam bem e mal são só conhecimento. Então você não está seguindo o caminho de Lúcifer quando você chega nesses conhecimentos e se aprofunda. Não. Você está tendo conhecimentos e que isso aqui é a explicação do universo e etc. Então, o cara, por um relativismo de como as palavras são empregadas, como as noções são apresentadas, como conhecimento transcendental, uma magia mística, sagrada. Percebam, eles nunca falam demônios, eles falam contato com anjos. Pactos com anjos. Eles sempre usam esses eufemismos, essas trocas, essas perversões, justamente para pegar o leigo e ele fala, não, beleza, veja aqui, não é que eu tô adorando Satã, mas é que bem e mal é relativo. O mundo precisa de uma harmonia, de um equilíbrio. Bem e mal são formas de conhecimento, então eu estou utilizando esses conhecimentos aqui para fazer um contato com um ser sagrado, uma entidade divina. Ouvinte, vai, ouvinte, vai lá. Faz o ritual aí, coloca você, o bonequeiro maldito, o waifuísta. Faz aí um pacto pra dar vida pra sua bonequinha, vai, ouvinte. O que pode dar aí de errado, né? Invoca a tupa aí na sua casa, o animal. Então assim, eles sempre vão tirando essas retóricas de nunca, provavelmente, professar o que eles realmente estão fazendo, apesar de saber muito bem o que eles estão fazendo. Então, é uma total confiança, uma fé absoluta de que aquilo ali é o sagrado. E
nós, não necessariamente cristãos, não necessariamente somos os profanos, mas temos apenas partes do conhecimento. E apenas o conhecimento na sua totalidade que pode te levar ao Nirvana. Então, é por isso que o hermetismo, que a gente comentou no episódio passado também, essa capacidade de condensar energia e poder mágico através de símbolos que conseguem evocar e ser esse condensador, é tão importante. Então, eles basicamente... É por isso que o hermetismo não tem problema em conciliar isso com o perennialismo, porque eles vão encontrar símbolos herméticos em todas as tradições, e todas as tradições têm pedaços da divindade, do todo, entendeu? E só o conhecimento integral que pode te entregar tudo. E aí, vem o ouvinte médio, fã do Viriato, fala, não, pois veja bem, a hiperbórea, porque várias pessoas alucinógenas tiveram contato com partes da realidade, descreveram a realidade assim, tiveram visões, a hiperbórea, a hiperboreia. Então, cara, isso é perigoso pra caramba, cara. Mexer com a adivinhação, com o perennialismo, com esses conceitos de realidade fragmentada, com revelações, de acesso a outras dimensões que explicam a realidade, não sei o que. Cara, isso é perigoso pra boné, ouvinte. Não mexe com isso não. Isso aí é zoado, cara. Mas. Tem um outro ponto que eu acho interessante, que eu esqueci de falar aqui com vocês, mas agora que eu vi aqui nas minhas anotações, então só pra não passar em branco. Os homúnculos, eles também têm uma ligação muito forte, no esoterismo tem uma ligação muito forte, com o povo que mora nas vilas lá, sabe? Os villagers. Então, muito dos conhecimentos esotéricos vem de grandes estudiosos dessa galera aí. Não posso entrar em muitos detalhes. Mas o grande ponto é que se você for ver lá a queda do primeiro templo, digita aí no Google, gente. Queda do primeiro templo para entender do que eu tô falando. Eles foram presos na Babilônia, onde eles têm contato com o zoroastrismo, com a gnose. E é ali que nasce certos pontos da tradição rabínica. O gnosticismo adentra e altera o vilagerismo. É a partir dali que se tenha... Não sei se é exatamente a partir dali, mas ganha corpo a Talmud ali. E assim, eles começam a ter as revelações rabínicas, os estudos rabínicos sobre esses conhecimentos esotéricos. A própria numerologia, né, a base da Kabbalah, e a Kabbalah começa a ser uma vertente muito importante do vilagerismo. Quando os não eleitos começam a ter contato com o gnosticismo no Oriente, conhecimentos, começam a querer buscar as religiões antigas, começam a se envolver com o hermetismo e tudo mais, já existia uma galera que já estava mexendo com essas bruxarias antes. E tem uma sobre a tentativa de criar vida. Um dos primeiros, né, até um pouquinho antes da Renascença, já se tinham muitos boatos sobre o Golem. E a narrativa clássica principal é o Golem de Praga. Ela diz que um sujeito chamado... não sei se eu posso ler isso aqui, mas acho que não dá problema não. Judá Lowell Ben Benzalei, não sei se é assim que pronuncia, Judá Lowell Benzalei, ele era não sei se dá pra... Enfim, o rabino de Praga, ele viveu ali no final do século XVI, e ele supostamente, era uma lenda real, então acreditava-se ser totalmente verdade, que ele criou um golem de argila nas margens do rio Vitava. E ele trouxe a vida por meio de rituais e encantamentos hebraicos para defender o gueto de Praga de ataques anti-villagers e pogroms. Acho que não tem problema isso aqui não. Então assim, na lenda dizia que os villagers em Praga seriam expulsos ou mortos sob o governo do Rudolf II, o imperador do Sacro Império Romano Germânico. O golem que ele criou ali e deu vida
se chamava Joseph e era conhecido como Yosele. Dizia que ele era capaz de se tornar invisível e invocar espíritos dos mortos. Capetinhas, amigo. O Lowell aí, ele conseguia desativar o golem com um chip, que dependendo da lenda dizia que ficava na língua do bicho ou na testa dele. Isso é bem interessante, né? Olha, o chip da besta, ouvinte. Vão colocar em você. Cuidado, ouvinte. Enfim, ele desativava o golem nas noites de sexta-feira, removendo o Shen. O chipzinho aí chamava Shen. Antes do início do sábado. Sábado era uma data sagrada. Tinha que se deixar o sábado para o descanso. Numa noite de sexta-feira, o rabino Lowell esqueceu de remover o Shen e temeu que o golem profanasse o sábado. Essa aí é a lenda mais conhecida, mas você tem diversos relatos ao longo de toda a Idade Média também dos villagers que tentavam criar a vida para se defender. Os golems sempre como essa figura que defendia os guetos contra os ataques dos cristãos que queriam perseguir e matar o villager. E, bom, os pogroms também aconteciam por conta de um negócio chamado líbelo, né? Líbelo. Quando a gente corta o braço, sai sangue. Ah, tá. Beleza. Então, porque eles diziam, né, que na Páscoa villagerista se tinham rituais com sacrifício de adultos ainda não na fase adulta. Não sei se você entendeu. Então, muitos expulsões em massas aconteceram porque eles diziam que eles faziam rituais deste teor, e aí por conta disso nasceu os golems também para defender eles desses ataques que eram respostas. Enfim, e é interessante porque se você cavucar, você consegue encontrar diversos relatos e registros sobre esses casos, e diziam que encontravam a pessoa, aquele adulto ainda não adulto, com diversos sinais cabalísticos ali no corpo dela e tudo mais. E, bom, aqui já fica perigoso. Se quiser fazer a pesquisa, faça por você mesmo, ouvinte. Não vou me arriscar aqui, não. Mas eu espero, de maneira satisfatória, ter coberto o ponto da Era de Horus, a Era de Aquários, que foi um pedido já há algum tempo. Desde a primeira temporada vocês pedem para falar sobre isso. Eu sei que o foco do episódio não foi inteiro nisso, mas eu acho que o filme ilustra bem todo o conceito das necessidades para a transição da era anterior para a Era de Aquários, né, para esse novo mundo. E digam aí nos comentários, já estamos na Era de Horus? Vocês acreditam, dadas as características que nos passaram sobre esse regime, estamos em uma era luciferina? Comentem aí, ouvinte. Bom, semana que vem nós teremos um especial de Natal, que não é especial de Natal, mas só calhou cair no mesmo dia que o Natal, que vai ser o especial assassinato do Gugu, ouvinte. Finalmente o multiverso vai acontecer, espero que dê tudo certo. Então, aguardem, criem hype, que vai ser um especial monstruoso, tá bom, ouvinte? Conto com o apoio de vocês. Tominha estará conosco lá no especial, então semana que vem ele tá de volta. E é isso aí, ouvinte. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Fiquem longe dessas macumbaiadas. Sai de perto desse negócio de NS, de tudo quanto é desgraça. Sai daí, ouvinte. Sai daí. Isso aí, então. Fiquem com Deus. Beijinho, beijinho. Cascudo em mim. Tchau.